História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Vimara Peres, meu 36º avô, 19 vezes meu avô, nobre cavaleiro galego, primeiro conde de Portugal, fundador de Guimarães, membro do Conselho do rei Afonso III das Astúrias. Era 10º e 11º avô de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Vimara Peres, nobre cavaleiro galego, primeiro conde de Portugal, fundador de Guimarães, membro do Conselho do rei Afonso III das Astúrias, nasceu na Corunha, em 820 e morreu em Guimarães em 873. Era filho de Pedro Teón, neto paterno de Bermudo I, rei das Astúrias e Leão, e de Dona Ursinda Muniadona de Coimbra. Vimara Peres foi um chefe militar galego da segunda metade do século IX, do noroeste da Península Ibérica. Foi pessoa muito influente na história da formação de Portugal, tendo conquistado o Vale do Douro, conquistando Portugal, hoje Porto, em 868, tornando-se no primeiro conde de Portugal. Biografia. Filho de Pedro Teón, Vimara Peres foi um dos responsáveis pelo repovoamento da linha entre o Minho e Douro, auxiliado por cavaleiros da região, pela ação de presúria do Burgo de Portugal, Porto. Foi assim definitivamente conquistada aos muçulmanos no ano de 868. Nesse mesmo ano, tornou-se o primeiro conde de Portugal. Vimara Peres foi também o fundador de um pequeno burgo fortificado nas proximidades de Braga, Vimaranis, derivado do seu próprio nome, que com o correr dos tempos, por evolução fonética, tornou-se a moderna Guimarães, tendo sido o principal centro governativo do futuro condado portucalense quando da chegada do conde Dom Henrique. Foi em Guimarães que viria a falecer, em 873. O seu filho, Lucídio Vimaranes, patronímico que significa filho de Vimara, sucedeu-lhe à frente dos destinos do condado, instituindo-se assim uma dinastia condal que governaria a região até 1071. Às ordens de Afonso III das Astúrias, foi Vimara Peres quem tomou em mãos a tarefa de expulsar os mouros do Vale do Douro. A região, onde se estabelecera a fronteira entre o reino cristão das Astúrias e as áreas sob domínio muçulmano, a sul, encontrava-se desertificada após muitos anos de avanços e recuos por ambas as partes em contenda. Tal era o estado da região que se lhe dá, hoje, o nome revelador de Deserto do Douro. Vimara quebrou o impasse, devolvendo estabilidade à região e iniciando a sua repovoação. Para o efeito, libertou da presença islâmica toda a área costeira compreendida entre o Minho e o Douro. Libertou o Porto de Galo, que mais tarde viria a conhecer-se como as cidades do Porto e de Gaia, e cujo nome seria, depois, o de Portugal, para marcar a dominação cristã, guarnecê-la e protegê-la de nova investida muçulmana. Vimara fundou a cidade de Guimarães, Vimaranes, a que deu o seu nome. Guimarães foi herdada por Lucídio Vimaranes, filho de Vimara, e foi sede de uma das mais notáveis casas condais, a de Vimaranes, justamente, da Península. O condado fundado por Vimara Peres foi a primeira politeia portuguesa. Sediado em Guimarães, este condado de Portugal fez-se verdadeiro centro de poder nas monarquias asturiana, depois, galego-leonesa. Acabaria só 200 anos sobre a sua fundação, em 1071, pela mão de Garcia II da Galiza. Exigindo de Garcia as liberdades que a força de Portugal parecia justificar, o conde Nuno Mendes levantou-se contra aquele. Dando-lhe batalha em Pedroso, em janeiro de 1071, foi derrotado pelo rei e morto. Triunfante, Garcia II coroou-se rei de Portugal, de facto, foi o primeiro homem a fazê-lo. O condado só seria restabelecido 20 anos mais tarde quando Afonso VI de Leão fez Raimundo de Borgonha conde da Galiza, de Portugal e de Coimbra. Os condados de Portugal e Coimbra seriam, depois, dados pelo mesmo Afonso VI Henrique de Borgonha, primo de Raimundo e pai de Dom Afonso Henriques. Vimara Peres precedeu-os a todos e colocou, 200 anos antes de Dom Afonso Henriques, a primeira pedra na casa que viria a ser Portugal. Pode bem dizer-se dele que foi o primeiro português. Casa e linhagem de Vimara Peres. Vimara Peres, conde de 868 a 873. Lucídio Vimaranes, filho de Vimara Peres, conde desde 873. Alvito Lucides, casado com Monia Dias, filha de Diogo Fernandes e Ónega Garcês de Pamplona. Alvito Nunes, linha colateral, vinda de Vimara Peres, casou com Gontina, conde de 1008 a 1015. Nuno Alvites, filho do anterior. Mendo Nunes, conde de 1028 a 1050. Nuno Mendes, conde de 1050 a 1071, derrotado por Garcia II na Batalha de Pedroso. Família e descendência. Vimara Peres casou com Trudildi, minha 36ª avó, 19 vezes minha avó, e foi pai de Lucídio Vimaranes, conde de Portugal desde 873, casou com Godilona Mendes, meus 35º avós, 19 vezes meus avós, filha de Hermenegildo Guterres, conde de Portugal, e de Hermesinda Gatones. Alvidia Vimaranes, casada com Alvito Guterres.